Bom, meu nome é Adriano, sou militante da Juventude das Ruas, construindo o ANEL também. Acho que desde as intervenções de ontem que tiveram, acho que a intervenção do Dário de hoje coloca muita a reflexão sobre como tratar as opressões na sociedade de classes e no sistema capitalista. Eu acho que é importante que esse debate norteie todo o resto do encontro. Uma fala de ontem foi bem interessante, colocou o quanto que, na verdade, as opressões não surgem no capitalismo, mas, na verdade, a divisão da sociedade de classes parte de uma primeira divisão da sociedade em gêneros. Eu acho que essa compreensão é bastante interessante para avaliar como se dá a relação entre as transformações da sociedade, entre todos os sistemas produtivos que foram tendo e as relações sociais, morais, de sexualidade, de ideologia que foram se gestando a partir dessa primeira relação de exploração de classes que foi entre a divisão de gênero e de sexualidade. Eu acho que isso é fundamental da gente compreender porque existe uma relação entre estrutura e superestrutura. No qual, nas superestruturas, como no Estado, na ideologia, o poder se exerce, mas na estrutura, concretamente, o poder se institui. Existe o poder de um patrão com o trabalhador, existe o poder de uma classe burguesa contra a classe operária. Eu acho que isso é fundamental da gente compreender porque o Foucault, quando vai analisar a sexualidade, no seu livro sobre a história da sexualidade, ele acaba unilateralizando profundamente a reflexão sobre as superestruturas. E essa unilateralização do Foucault acaba limitando o pensamento que poderia alcançar na discussão. Eu acho que não só o Foucault, mas os teóricos pós-modernos, eles buscando fazer críticas corretas ao marxismo economicista, que dominava a União Soviética, dominava Cuba, dominava os países ditos como socialistas, que eram estados burocráticos. Esse stalinismo, que é o marxismo economicista, que o Dário vai falar, merecia ser criticado, mas a crítica que foi feita pelo Foucault e por outros teóricos acaba, infelizmente, jogando não somente esse marxismo economicista no lixo, que deve ser jogado, mas jogando o principal do marxismo, que é a discussão dialética, a relação dialética que existe entre estrutura e superestrutura. Isso não é menor, na verdade, porque jogar fora essa relação dialética entre estrutura e superestrutura nos dá duas estratégias de alternativa de luta. Uma estratégia, que é a que Dário coloca aqui na mesa, que é reivindicando Foucault e Deleuze, que significa ou saídas individuais, como bem criticado pelo companheiro que me antecedeu na fala, ou então saídas de que se ocupem os espaços majoritários com discursos de poder. O que, em última instância, acaba sendo ocupar os espaços e as instituições que existem no regime e buscar reformas dentro desse Estado. Essa é uma saída, uma estratégia. Existe uma outra estratégia, que é a que a gente reivindica, que segue de Marx, desde a sua análise dialética, e também acompanha com Lenin e Trotsky no combate a esse Estado burocratizado e ao marxismo economicista, que é uma estratégia revolucionária, de buscar colocar o protagonismo e a centralidade da classe trabalhadora, que pelo papel que ela ocupa, na verdade, na produção e na relação na estrutura, é a única que pode levar, de fato, à emancipação e à destruição dessas relações superestruturais que se gestam. A gente está trabalhando aqui um boletim. Nós, da Juventude das Ruas, escrevemos um boletim para discutir a questão da sexualidade. A gente retoma as discussões e as lutas pela sexualidade que foram tidas na década de 60, 70, o retrocesso que houve na década de 80 e 90, e fazemos uma discussão interessante para ver os limites que se apontam na nova discussão que aparece sobre a teoria queer. Os limites que tem, as contribuições que ela oferece, mas principalmente os limites que ela traz e como é necessário retomar, na verdade, a estratégia que foi levada à frente em 60 e 70, que é a estratégia das LGBT à frente na luta pela emancipação sexual de toda a humanidade, tendo a centralidade na classe trabalhadora. Então, puderem ler, depois a gente conversar mais sobre o material. Obrigado.